Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, que essa paz possa irradiar a sua vida, todo o seu lar e toda a sua família. Que maravilha! Vamos aproveitar este momento e vamos fazer menção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 17. Eu irei ler todo o capítulo para o nosso elevo espiritual e maior aprendizado da palavra de Deus. Leiamos capítulo de número 17. A epígrafe é oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por estes, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória
que a mim destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e a minha glória que me deste, porque tu has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Graças a Deus. Tomar água, com licença. Graças a Deus, meus amados. Para essa reflexão de hoje, nós iremos dar o título: Jesus Cristo orou por mim e por você. Que maravilha! Nós lemos o capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que é um capítulo composto por 26 versos. É a última oração que Jesus Cristo fez pelos seus discípulos após a sua caminhada aqui na terra, no percurso de 3 anos, e alguns historiadores dizem que foi 3 anos e meio. O importante é que Jesus Cristo aqui esteve e cumpriu a sua obra. E para a reflexão de hoje, nós iremos nos basear somente nos versos 20 e 21, onde o próprio Jesus Cristo, usando o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, escreveu dizendo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E o 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Graças a Deus, queridos. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ama e que nos amou primeiro, né? Mesmo antes de nós o conhecermos, Ele nos amou primeiro, quando enviou seu Filho Jesus Cristo para que estarmos com nós, por meio dos primeiros discípulos que Ele formou aqui na terra, que foram aqueles 12 homens, os quais nós já sabemos o nome. Citarei o nome apenas de alguns, todos já conhecem, os primeiros 12 discípulos que Jesus escolheu para estar junto com Ele na sua caminhada terrena, que foram Pedro, Tiago, João, Natanael, Tomé, e os outros eram 12, os primeiros discípulos que Jesus escolheu para estar juntamente com Ele na caminhada terrena. E Jesus Cristo, Ele teve uma vida de oração, um ministério de oração. E para quem não sabe, o que é oração? Oração, meus queridos, é o único veículo que nos leva a ter uma ligação direta com Deus. Nenhum outro meio pode nos ligar
daqui da terra ao trono sagrado que está lá nos céus. Somente a oração é o meio, é o veículo que nos liga da terra até o céu. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós falamos com Deus. E quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, em oração, nós estamos fazendo uma ligação diretamente com Deus. Falamos com Deus através da nossa oração. Oração essas que precisamos pedir a Deus perdão, precisamos por todos os nossos pecados, porque somos pecadores, precisamos render graças a Ele por tudo quanto Ele já tem nos concedido e precisamos também louvar a Ele por tudo quanto Ele é, adorar a Ele na beleza da sua santidade. E Jesus Cristo, Filho de Deus, que também era Deus, Ele teve o seu ministério de oração. Isso para nos ensinar que nós precisamos também ter uma vida de oração. Jesus Cristo fez isso enquanto Ele aqui esteve. Ele tinha o hábito de orar. Ele orava a sós, Ele orava às madrugadas, Ele orava nos montes. Ele se retirava dos seus discípulos para estar sós, orando, falando com o Pai. Jesus Cristo, queridos, é o nosso modelo de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Todos nós precisamos ter um ministério de oração. Precisamos investir na nossa vida de oração, porque é orando que nós conectamos com o céu, é orando que nós conectamos com o nosso Criador, que é Deus. Aleluias! E Jesus Cristo teve esse hábito, tinha esse hábito, ensinou os seus discípulos a orar. Quando, lá na oração dominical, né, que é o Pai Nosso, os discípulos não sabiam como orar e pediu a Jesus. Jesus, nos ensina a orar. E Jesus ensinou a eles orar o Pai Nosso, que é a oração modelo. Você pode ler, eu sei que você sabe, memorizado. O Pai Nosso é a oração modelo que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. E ele, quando chega no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, verso de número 1, nós vimos lá ele escrevendo, falando por forma de parábolas, dizendo, e ensinou-lhes uma parábola, dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, minha querida irmã, meu querido irmão, pastores, pastoras, missionários, irmãs, líderes de ciclo de oração, de mocidade, nós precisamos ter um ministério de oração, porque Jesus Cristo venceu, porque ele tinha um ministério de oração. E se você e eu, nós quisermos vencer, é necessário que nós tenhamos Jesus como modelo. E o modelo dele era oração. Queridos, e nós sabemos que Jesus, ele, além de ter o seu ministério de oração, de orar a sós, em momentos que ele esteve sozinho, ele retirou-se e pediu aos discípulos que ficassem em um certo lugar e ele fosse mais à frente orar. Isso também nos ensina, é que eu e você, nós precisamos tirar o nosso momento a sós, para estar falando com o nosso Pai, para estarmos em conexão com o nosso Deus. E Jesus Cristo, queridos, ele, ao perceber que já estava findando o ministério dele aqui na terra, ele fez esta oração pelos seus discípulos, pedindo ao Pai a proteção sobre a vida de cada um deles, porque ele iria se ausentar aqui da terra. E ele, Jesus Cristo, ele ia passar por uma morte dolorosa, uma morte difícil,
a qual eu e você, nenhum de nós, tínhamos e nem temos a capacidade de suportar, que foi a morte de cruz. E Jesus Cristo, queridos, no verso de número 9, ele rogou ao Pai, ou seja, ele intercedeu a Deus, dizendo: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então, quando Jesus já tinha convivido aquele período, juntamente com aqueles 12 homens, ele fez essa intercessão ao Pai. Pai, guarda Pedro, guarda Tiago, guarda João, guarda Natanael, guarda Felipe, porque eles não fazem mais parte do mundo, porque o Senhor já desse eles para mim. Que maravilha, meus queridos. E eu digo para você também, que eu e você, todos nós, também temos um dono. A nossa vida tem dono. A vida que nós agora vivemos, que nós desfrutamos, esta vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. Todos nós pertencemos ao nosso Deus, porque Jesus Cristo nos adotou como filhos amados de Deus. Nós somos pessoas importantes, nós temos um dono. A nossa vida pertence a Deus. Jesus Cristo comprou a mim e a você quando ele se entregou lá na cruz do Calvário para ser crucificado, para ser morto, para passar todo o processo que ele passou na cruz do Calvário. Foi por amor a mim e por amor a você. Não mataram Jesus. Há quem diz que mataram Jesus. Não, não mataram Jesus. Jesus próprio se entregou para ser morto lá na cruz do Calvário, por amor à minha vida, por amor à sua vida, por amor àqueles primeiros discípulos que nós já conhecemos e já citamos pelo texto bíblico, já citamos o nome de alguns deles aqui. Então, toda aquela dor que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário foi por amor à minha vida, por amor à sua vida e por amor a todos quantos hão de se achegar a Ele. Porque, queridos e amados irmãos, quando nós chegamos no verso de número 21, ele torna a rogar ao Pai. Novamente ele roga ao Pai, ou seja, ele intercede, ele pede ao Pai. Quem é o Pai? Deus, Criador do universo, Criador da minha vida, da sua vida, da vida dos seus filhos, dos nossos filhos, de toda a nossa família e de todo este universo que nos cobre e toda a natureza que nos cerca. Este é o Pai ao qual Jesus Cristo rogou nos momentos finais que ele esteve aqui na terra juntamente com os seus discípulos. E ele diz novamente no verso de número 20: eu não rogo somente por estes. Estes quem? Eram os discípulos que já estavam com ele, que já estavam ao lado dele. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Queridos, mesmo antes de eu existir, de você existir, de eu ser formada no ventre da minha mãe, de você ser formado no ventre da sua mãe, Jesus Cristo já orava por mim e por você, Pai. Eu oro por Zenaide, que ainda irá nascer. Eu oro por José, que ainda irá nascer, mas pela tua palavra, Pai, eles hão de crer em mim. Queridos, quanto privilégio. Mesmo antes de nós existirmos, Jesus Cristo já estava orando a Deus pela minha, pela sua e pelas nossas vidas. Que maravilha! Somente o amor de Deus pode fazer isso. Antes de nós existirmos, Jesus já orava ao Pai por todos nós. Para quê? Ele diz, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Pai,
quando José nascer, quando Joaquim for formado no ventre da mãe dele, põe fé no coração dele, Pai, para que ele creia em mim, para que ele valorize o sacrifício que eu irei fazer no Calvário. Quanta maravilha, meus queridos. E qual o objetivo que Jesus orou ao Pai para que eu e você pudéssemos hoje acreditarmos nele, para que sejamos um. Nós em Cristo, queridos, somos um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma trindade santa. Jesus orou a Deus para que todos nós sejamos um. Para quê, meus queridos? Para que nós precisamos ser um? Para quê? Qual o objetivo? Para que onde Ele estiver, nós também possamos estar futuramente lá na glória. Aleluias. Somente o amor de Deus, meus queridos, pode fazer isso. Nos unir a Deus, nos unir a Cristo, nos unir uns aos outros. E um dia nós estaremos juntos, todos lá na glória, ao lado do Pai, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Por isso, amados, eis aí a necessidade, a minha e a sua obrigação de pregarmos a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem esta palavra, aqueles que ainda não tiveram acesso à palavra de Deus. Eis aí a necessidade de nós estarmos levando a palavra, porque o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é a minha e a sua obrigação pregarmos a palavra de Deus, para que aquele coração que ainda não crê no Senhor como seu Salvador, passe a crer através da palavra de Deus. Quando ele ouve esta palavra aqui, que é a palavra de Deus, ele irá passar a crer. Porque o apóstolo Paulo não escreveu em vão, ele escreveu com a plena convicção que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E esta obrigação de pregar, de ensinar, cabe a mim e a você, que já fomos chamados e escolhidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E além de pregarmos a palavra, meus queridos, nós também temos o dever de orar por todos, para que todos cheguem a Jesus Cristo e reconheçam-o como Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Porque se hoje eu sirvo a Deus, você serve a Deus, estar na presença de Deus é resultado, somos frutos de oração. Por isso, querido papai, mamãe, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelo seu vizinho, ore pelo nosso Brasil, para que toda a nação brasileira chegue ao conhecimento que só o Senhor é Deus. Meus queridos, amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina, nos ordena pregar a palavra de Deus. Está escrito, queridos, em Marcos, o Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo. Marcos, no capítulo de número 16 e o verso de número 15, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a minha e a sua obrigação que Deus deixou para mim e para você é pregar a palavra de Deus, porque só ela tem o poder para curar, para salvar, para libertar
todo e qualquer pecador, e nenhuma outra arma poderá salvar o homem e a mulher dos seus delitos e pecados, como outrora vivia eu e você, perdidos no mundo cheio de delitos e pecados. E Jesus Cristo se entregou naquela cruz do Calvário e morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar de Deus o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus. E nós fomos alcançados por esta palavra, porque, graças a Deus, Deus usou alguém corajoso, corajosa, comprometidos com a palavra para chegar até a mim e a você, pregando esta palavra. É esta palavra aqui, meus queridos, ó. É esta palavra que salva, que liberta, que transforma todo e qualquer homem e mulher. Não importa o estado pecaminoso que ele esteja. Não é diferente de mim, de você. Nós não somos bonzinhos. Nós também vivíamos como os demais, mortos nos nossos delitos e pecados. Escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Você pode ler na sua Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, que nós andávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. E escreveu também, Escreveu também, meus irmãos, usando o apóstolo Paulo, também escreveu aos Colossenses, no capítulo, deixa eu conferir aqui para não passar engano, aos Colossenses, dizendo no capítulo 2, Colossenses, graças a Deus, Deus é fiel, meus amigos, meus amados, capítulo 2 e o verso de número capítulo 9, 2 mesmo. Tu és fiel, Senhor. Tu és vivo, santo e poderoso, Deus forte. Queridos, me passa aqui o capítulo agora. Mas nós todos estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Não éramos bonzinhos. Então nós não temos o direito de condenar a ninguém. Não importa o estado que o homem e a mulher esteja vivendo hoje, a minha obrigação e a sua obrigação como cristãos é pregar a palavra, é orar por todos, para que todos sejam alcançados por esta palavra, assim como eu e você fomos alcançados. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, e o verso 2, dizendo: em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como noutro tempo. Queridos, nós fomos salvos, fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. E a todos que nos cercam, que ainda estão no mundo da ignorância, no mundo do pecado, fazendo todas as práticas que não agradam a Deus, se você e eu quisermos vê-los libertos, lavados e remidos, como hoje nós estamos, faça o que fizeram conosco, pregue a palavra, ore por eles, peça a Deus misericórdia, para que eles também sejam
alcançados pela graça, assim como eu e você fomos alcançados. E Jesus Cristo nos dará a recompensa. E Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, e quer que todos sejam alcançados, assim como eu e você fomos. E Ele nos aguarda nos céus, para que ao lado dele nós tenhamos uma vida eterna, vida de paz, de gozo e alegria. Amém? Meu muito obrigada por ter ficado até agora. Se é a sua primeira vez, eu sou a sua irmã em Cristo, a irmã Zenaide de Santa Maria da Vitória. Se você gostou, achou relevante o conteúdo, você tenha toda a liberdade para se inscrever, deixar os seus comentários, compartilhar, apertar as notificações e deixar o seu joinha para que o YouTube leve esta palavra a mais corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, aí está, meu Deus, a Tua palavra. Pai querido, Pai Eterno, muito obrigada, Jesus, por este dia lindo, por esta noite, por este momento que o Senhor nos deu. Obrigada, meu Deus, pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigada, meu Deus, pela vida de todos os inscritos no meu canal. Obrigada, meu Deus, pela vida desse meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu vizinho, Senhor, morador da minha cidade, da minha rua, ou no ponto mais distante desse país ou desta terra, Pai, que irá ouvir esta palavra agora, Senhor, e o Teu Espírito Santo, Deus, irá trabalhar no profundo dos corações, colocando o arrependimento, meu Pai, assim, meu Deus, como o Senhor colocou no meu coração, assim, meu Deus, como eu fui alcançada, Deus, pelo poder desta palavra, que esta pessoa aí também, meu Deus, possa agora reconhecer, meu Pai, o Senhor como o Senhor da vida dele e dela, e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Reconhecer, meu Deus, que nem nós não temos nada de bom, a não ser a presença do Teu Espírito Santo. Pai Santo, Pai Eterno, ó Senhor, ajude-nos, ó Deus, a orar uns pelos outros, assim, meu Deus, como o Seu Filho amado Jesus Cristo orou por nós, meu Deus, mesmo antes que nós fôssemos formados, mesmo antes que o conhecíamos, o Teu Filho Jesus Cristo já orava por nós, para que nós fôssemos, Senhor, alcançados, Senhor, pelo poder da Tua palavra e pelo Teu grande amor, Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Pai, que esta mulher, que este homem, que este jovem, sejam todos, Deus, agora também alcançados, assim como eu fui alcançada, Pai, que eles também sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias e pelo poder regenerador, Pai, da Tua palavra. Pai, é em nome de Jesus que eu oro a Ti, te agradeço, na certeza da vitória. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada por ter ficado até agora. O meu abraço e até a próxima.